Bom dia a todos. É muito bom a gente poder falar depois de alguém que já fez metade do nosso caminho, como o Sérgio já desenvolveu aí várias ideias, para que a gente possa se ater o máximo possível dentro da perspectiva do tema que nós fomos convidados a falar. A doença, chamada doença maníaco-depressiva, é talvez, dentro do campo das doenças psíquicas, uma das patologias que tem a sua descrição histórica mais antiga. Os gregos já falavam de uma doença que evoluía de um quadro de melancolia para um quadro de mania. Nós vamos depois definir melhor essas palavras. E no final, até o final do século XIX, essa ideia era presente naqueles que estudavam o tema. Emil Kraepelin, que é realmente um dos grandes baluartes da psiquiatria, ele, nas suas observações, integrou os conceitos que existiam de melancolia, depressão, mania e euforia, numa doença única que teria diversas fases. Esta ideia, ela conviveu a posteriori com muitos estudiosos questionando essa realidade, até que nas 3 últimas décadas do século XX, ela se tornou uma aceitação, uma validação no campo clínico de uma doença única, como o Kraepelin já trazia e como hoje se busca estudá-la. Então, o conceito, ela é uma doença relacionada ao humor ou ao afeto, que se caracteriza por alterações desse humor com episódios depressivos e maníacos ao longo da vida. Hoje, a doença, o transtorno afetivo bipolar, virou moda de diagnóstico. Em medicina, infelizmente, de vez em quando as pessoas transformam as doenças como uma moda. E é muito comum nós escutarmos pessoas falarem que são portadoras de transtorno bipolar, muitas porque leem na internet, a internet ajuda e atrapalha maravilhosamente a profissão médica, e outras porque profissionais que não são especializados na área acabam, ao ouvir alguém dizer assim, tem hora que eu estou alegre, tem hora que eu estou triste, fala assim, esse indivíduo é bipolar. Ser bipolar não é isto. Todo mundo tem hora que está alegre e tem hora que está triste. A doença, ela tem características de períodos, e esses períodos têm tempos mínimos de estarem presentes na vida da criatura, e nós precisamos ter muito cuidado com esse diagnóstico. É uma doença crônica, ela é um quadro grave, principalmente se não for bem tratado, e tem uma distribuição universal, ela está presente em todos os povos, e ela é uma doença que os estudos levantam que a sua incidência em homens e mulheres é muito semelhante.
mas ela acomete apenas a 1,5% das pessoas no mundo. Então, para vocês pensarem, o tanto de transtorno bipolar que a gente escuta todo dia ultrapassaria muito a essa percentagem que a ciência levanta sobre isso. Dentro dos conceitos, rapidamente, a gente lembrar que quando nós falamos dessa patologia, a gente fala de depressão, lembrando que tristeza não é uma doença, é uma emoção presente, natural na vida das criaturas. Nós temos a depressão como uma tristeza que fica estagnada, ela pode ser um sintoma de uma doença, ela se manifesta como uma entidade sindrômica, ou seja, as pessoas que apresentam um quadro que tem uma manifestação de depressão necessariamente não é igual a outras pessoas. E a patologia, né? Nós temos aí a depressão unipolar, onde as pessoas só apresentam fases depressivas, e as fases depressivas do transtorno bipolar. E a palavra melancolia, presente no Evangelho segundo o Espiritismo, que fala lá sobre uma saudade, um desejo de voltar ao mundo espiritual. Essa palavra, em psiquiatria, ela está relacionada a depressões graves, às vezes com sintomas somáticos importantes e com características psicóticas, ou seja, onde a pessoa apresenta delírios e alucinações. Então, são termos que popularmente são considerados sinônimos, mas em psiquiatria a gente teria essa visão diferente. Os de origem portuguesa, nós temos, falamos em mania de uma forma diferente daquilo que se expressa em psiquiatria. Ela tem uma origem grega, vem de um verbo, que seria mavio, e torna-se, que significa tornar-se furioso ou louco. E tem a ver com a euforia, com a agitação psicomotora. É uma síndrome mental caracterizada, então, por essa exaltação eufórica do humor, essa excitação psíquica, uma hiperatividade, uma insônia, uma agitação motora em grau variável. Então, quando nós falamos em mania, nós não estamos falando da coisa maniada, aquele indivíduo que tem mania de guardar as coisas, de contar, de ter que colocar tudo no lugar. Não é isso. Isso, em psiquiatria, está no campo dos transtornos obsessivos compulsivos. A visão atual do transtorno bipolar, em 1969, o Winnicott trouxe a distinção dos transtornos de humor unipolar e bipolar. Depois, o grupo de Danner, em 1976, dividiu os transtornos bipolar em 1 e 2. O transtorno bipolar 1, com a apresentação de episódios realmente de mania, intercalados com depressão, episódios mais graves, e o episódio bipolar 2, em que as fases de depressão são intercaladas com fases em que o humor se exalta, não de maneira intensa, e que, se isso não for bem questionado e avaliado numa anamnese, pode passar por uma alegria comum, quando, na verdade, é um processo doentio. Monroe levantou, em 1978, o tipo bipolar 3, relacionando-os àqueles pacientes que seriam deprimidos e que teriam parentes do primeiro grau bipolar. E Clerman, em 1981, traz que esse bipolar tipo 3,
ele estaria associado a uma viragem maníaca, quando o paciente apresentando depressão, ele é submetido ao tratamento com antidepressivo ou com eletroconvulsoterapia, e ele mudaria de fase. E essa perspectiva de avaliação do indivíduo que toma antidepressivo e que vira, e o quadro sai da depressão numa fase de mania muito grave, mudaria o diagnóstico de um quadro especificamente de depressão para um quadro de transtorno bipolar. É importante lembrar que um dos grandes problemas que nós convivemos é porque, muitas vezes, pacientes que são portadores de transtorno bipolar são tratados como pacientes deprimidos, que só teriam depressão, e isso, às vezes, não melhora, como agrava a situação. O quadro, ele traz aí uma abordagem a partir do DSM-4, que é a classificação da Associação Americana de Psiquiatria. Então, você tem pessoas que têm só episódios depressivos, pessoas que teriam transtornos depressivos recorrentes, ou seja, na vida dele, episodicamente, ele teria depressão, pessoas que teriam transtorno bipolar de humor, uma depressão intercalada com um período de normalidade e fases de mania, o transtorno bipolar tipo 2, em que haveriam vários episódios depressivos, às vezes, aparecendo esses episódios de hipomania mais do que de mania. O Kretschmann, que é um estudioso que viveu entre 1888 até 1964, ele baseava a concepção dos tipos constitucionais e ele levantava, que as doenças psiquiátricas, elas seriam frutos desses elementos a partir do temperamento, que seria a parte psíquica ligada ao sistema hormonal, à constituição corporal. O indivíduo nasceria com um temperamento específico. Dentro da abordagem espírita, seria aquela bagagem individual que o espírito traz, que é dele, que demarca a sua identidade. Nós teríamos o caráter, que seria esse temperamento associado ao comportamento resultante das influências ambientais, principalmente na infância, e a personalidade, que é o fruto do temperamento e do caráter, que é isso que a gente manifesta no nosso dia a dia. E que as pessoas que teriam para ele um temperamento ciclotímico, que são as pessoas mais baixas, mais gordinhas, elas teriam mais tendências a terem quadros de depressão e quadros vinculados ao transtorno afetivo. Para ele, na verdade, as doenças psiquiátricas, elas eram um contínuo, dependeriam desse desenvolvimento da criatura, e o indivíduo sairia desse temperamento para uma doença cicloide, onde que ele tem essas fases de mudanças, e a partir daí, em algumas criaturas, por uma predisposição, o surgimento da psicose maníaco-depressiva. A Kiskel, que hoje é uma das maiores autoridades no estudo do transtorno bipolar, em 1983, ele sugeriu a existência de um grupo de transtorno do espectro bipolar. Então, que nós não teríamos uma doença com características só muito separadas, mas nós teríamos um espectro
espectro onde várias situações poderiam estar surgindo e associadas a isto. Do ponto de vista espiritual, é importante nós lembrarmos, né, que a existência do espírito, né, a sua essência é a marca maior, e aquilo que nós chamamos de etiologia espiritual, ela teria origem no egoísmo da criatura. Nós vamos falar mais à frente disto, né? Que nós adoecemos pelo nosso desligamento diante da lei de Deus, que isso provocaria em nós as marcas espirituais, e a presença dessa dificuldade moral, dessas marcas energéticas no perispírito, né, levariam o indivíduo a ter um corpo físico demarcado por uma genética que é o resultado dessa sua própria história, e isto abriria campo para a influência dos espíritos. É muito importante que a gente consiga entender essa situação, porque ainda hoje nós teimamos em levar para alguém a responsabilidade das nossas dificuldades. Ontem era o demônio, hoje, dentro do espiritismo, é o obsessor. Na verdade, esses espíritos, essas entidades, só agem sobre nós porque encontram guarida nos nossos seres demarcados por essa dificuldade. Nós temos, né, uma dimensão cósmica, nós somos uma essência espiritual, temos um corpo físico, que é esse elemento biológico, e temos um corpo espiritual, como falava o próprio apóstolo Paulo, que a doutrina nos ensina e chama de perispírito. E as doenças nossas, elas envolvem todos esses elementos. Quando elas se manifestam no físico, elas são resultado de todo esse comprometimento da criatura, que parte dessa relação básica, onde nós nos desligamos de Deus através do descumprimento da lei, perdemos essa alimentação que é o amor divino, não porque ele deixe de nos dar isso, mas porque nós paramos de absorver, e é essa ação que cria o processo de doença. Nós vamos trazer aqui uma visão que o ponto básico, né, do adoecimento do indivíduo é a falta de fé, que leva o indivíduo à insegurança e ao egoísmo. E a obsessão espiritual, na verdade, ela surge basicamente por 3 situações. A primeira, por vingança, quando os espíritos chamados obsessores têm um vínculo de vidas passadas conosco, aonde nós os ferimos e causamos a eles grandes dificuldades, e que no reencontro, numa encarnação, porque nós temos a culpa em nós, porque carregamos essas dificuldades, eles podem atuar por vingança, seja desencadeando a doença, seja agravando a doença quando ela já surgiu. Nós podemos viver processos obsessivos por afinidade. Um espírito
desencarnado deprimido se encontra com o encarnado numa fase de depressão. Como diria na minha terra, junta a fome com a vontade de comer, um se junta ao outro, agravando o processo de depressão, um e outro, já que a obsessão, ela é uma via de mão dupla, né? Não são só os espíritos que obsediam os encarnados. Os encarnados também refletem muitas vezes as suas energias para os desencarnados, e a situação de um e o outro é bastante grave. E existem espíritos zombeteiros, espíritos que estão aí a fim de fazer com que as pessoas sejam criticadas ou sirvam de objeto de brincadeira para eles, que podem atuar levando essas pessoas a um processo de depressão. Mas como é que seria esse caminho? Como é que nós buscamos, do ponto de vista mais filosófico, entender por que a gente adoece? Que é uma pergunta que todo mundo nos faz, né? Enquanto profissionais. E a gente se faz enquanto paciente. Por quê? Aonde que a gente adoece? Que lugar é esse? Como é que é esse caminho? Então, nós estamos trazendo um modelo, não é uma coisa pronta, é um modelo para vocês poderem pensar, nos ajudar, que nós adoecemos. O primeiro passo, num determinado momento do tempo, espaço da nossa evolução, nós perdemos a fé. Nós deixamos de acreditar no Criador, né? Nós achamos que não há alguma força maior que nos leve a esse crescimento, através dos nossos atos, porque a gente não demonstra fé na fala. Falar não é uma coisa muito rica, né? Jesus já dizia: crê em Deus, até os demônios creem e tremem quando escutam o seu nome. Crença é diferente de fé. Fé é ação. Quando nós não agimos de acordo com a lei, nós estamos dizendo para a vida que a gente não acredita na lei. E ao nos manifestar dessa forma, aquele que perde um referencial, que é o referencial da lei maior, ele se torna inseguro. E eu uso um exemplo, não sei, muita gente que vive hoje só na cidade não lembra disso, mas eu brincava como menino no jardim da minha casa com os tatuzinhos, que quando a gente ia pegar, eles se fechavam, né, neles. Todas as vezes que a gente se sente inseguro, a gente tem que arrumar um teto, um piso. Não tem um piso, a gente busca em nós. E esse fechamento é que se chama egoísmo. Quando eu volto para mim e acredito que eu sou o referencial da vida, e esse egoísmo vai se manifestar em orgulho, vaidade, inveja e nas diversas vicissitudes que a criatura faz. E esse egoísmo leva o espírito a se tornar um rebelde. Ele passa a brigar com Deus e com a sua lei, porque ele quer que a vida seja feita a partir do seu referencial, o que não é possível. E na sua caminhada, o espírito rebelde vai encontrar, hoje ou amanhã, com a sua culpa, com o seu ato ou o seu mau ato na vida. E essa culpa, ela pode se manifestar de duas formas. Uma, como raiva, onde, em vez de eu parar e voltar para mim, eu coloco essa culpa no mundo, no externo, nas coisas. Não sou eu, é o outro, é a minha mãe que me faz infeliz, o meu pai, o governo, as pessoas. Não sou eu que sou responsável por nada, né? E o outro, o indivíduo, é aquele
em que a sua culpa leva ele ao medo, ele vai para dentro dele, e ele passa a temer agir, ele passa a ser um indivíduo fragilizado, porque ele fica naquele lugar da minha culpa, sem fazer nada de diferente na sua caminhada. Um medo que leva à tristeza, e uma culpa que não tratada, não modificada, é remorso, só fica remoendo na criatura, que é o que a gente mais faz. Eu sou culpado, eu fiz isso, eu não fui noutra vida, é porque aconteceu comigo, é por isso que eu estou nesse lugar, mas não há mudança, né? A gente fica remoendo, é isso que a palavra nos traz, e isto é uma doença, né? Esse remoer dessa energia negativa, que nos indivíduos com raiva, o tempo, né, pode levar um indivíduo à mania, à agitação, e aqueles indivíduos presos ao seu medo, à sua culpa, ao processo de depressão, e estaria aí os dois aspectos do transtorno afetivo bipolar. Por que a gente adoece? A gente adoece porque a gente tem razão, tem livre-arbítrio, tem conhecimento e deve exercitar a vontade. É nessa capacidade, nesse momento evolutivo, aonde nós adquirimos essas capacidades, é que nós vamos fazer as nossas escolhas. E as nossas escolhas, ou a gente faz em respeito à lei, ou a gente desrespeita a lei, e a própria lei vai fazer depois que a gente aprenda a fazer em caminho de respeito, como nós vamos ver depois. Esse desrespeito à lei nos afasta do amor divino. Nos afastando desse amor, de um lado vem a culpa, porque eu passo a sofrer, né? Nós necessitamos de Deus na vida, né? Mesmo aqueles que dizem que não acreditam em Deus, precisam dele o tempo todo. E de um ponto de vista energético, à medida em que eu desrespeito essa lei, eu me desvitalizo. Todo esse constituto energético do ser passa a se desvitalizar. E nesse processo eu adoeço. O adoecimento, ele é fruto da minha desvitalização energética com a culpa que eu carrego dentro de mim. Sou eu mesmo que me adoeço, não é uma ação do castigo de Deus. É fruto da minha escolha e do meu processo. Esse adoecimento que, num primeiro instante, ele está nessa constituição, ele poderia ser chamado de uma marca moral. Nós somos doentes porque trazemos uma marca moral, seja ela o orgulho, a inveja, o egoísmo, a rebeldia, a preguiça e tantas outras situações. Marcas essas que são passadas para o nosso corpo espiritual, para o nosso perispírito, e se transformam em manchas, em máculas espirituais, marcas essas que vão estar presentes no nosso corpo espiritual de acordo com aquilo que nós fizemos. O indivíduo que fumou várias encarnações, ele vai demarcar o aparelho respiratório dele nessa culpa, nessa desvitalização, trazendo a possibilidade, numa outra encarnação, de uma bronquite, uma rinite alérgica, uma asma e tantas outras doenças vinculadas ao aparelho respiratório. Essas máculas, elas podem estar vinculadas ao corpo mental, ligados à inteligência, que é o grande problema dos doentes psiquiátricos. Eles são espíritos que abusaram do processo de inteligência, ou o corpo astral, ou o corpo espiritual vinculado à área do sentimento.
né, o desrespeito ao seu próprio sentir e ao sentir dos outros. Isso se passa para o duplo etérico, o corpo vital, nos centros de força, né, ou também chamados aí por outras religiões de chakras, e isto vem como uma ressonância física nesses órgãos chamados órgãos-alvos, que no caso das doenças psiquiátricas, no transtorno afetivo bipolar, está diretamente vinculado à parte do cérebro. Mas a gente não pode só adoecer, a gente precisa ficar saudável. E nós vamos tentar, né? A primeira coisa para poder ter saúde é ter consciência de doença. Se eu não sei que eu sou doente, eu não vou fazer nada por isso. Nós que trabalhamos com psiquiatria sabemos o que é isso. A maioria dos nossos pacientes não são doentes, eles não precisam de remédio, eles não precisam de médico. Doido é o médico que fala que ele é doente, a família dele está inventando coisas. Enquanto ele estiver assim, ele não vai tomar remédio, ele não vai se tratar, ele não vai buscar ajuda. E, infelizmente, do ponto de vista moral, a grande maioria de nós refletimos os doentes psiquiátricos. A gente não acha que é orgulhoso, que é invejoso, que é rebelde, que é egoísta. A gente acha que todo mundo é doente, mas que nós não temos essas doenças. Então, enquanto eu não tiver consciência da minha doença, eu não vou conseguir caminhar. Então, uma opção é negar. Muita gente nega esse processo, né? E um outro grupo, um grupo menor, mas que vai crescendo, constata que está doente, né? Diz como aquele centurião que diz: Senhor, eu não sou digno que entreis em minha morada, mas se disseres uma palavra, eu serei salvo, né? Ou seja, constatar dos seus limites, das suas limitações. Quem vive no campo da negação só procura médico para aliviar sintoma. Eu quero é ficar sem dor de cabeça, eu não quero saber se eu preciso parar de comer certas coisas, se eu tenho que ter mais paciência, se eu tenho que mudar meus hábitos da vida. Não, eu quero ficar sem dor de cabeça. Esse negócio de saber por quê, isso dá muito trabalho. Só me dá um remedinho e toda vez que eu tiver dor de cabeça, tomo remédio e fico livre dele. Nós, na grande maioria da nossa vida, nós queremos alívio de sintoma. Se desaparecer o sintoma, isso pode até te levar ao desencarne precoce. Mas eu não sabia, eu não estou com dor. Nós vivemos muito essa situação, né? Infelizmente, as pessoas muitas vezes vão ao centro espírita, a hora que fica livre do obsessor ou livre de alguma manifestação física, ele vai embora. Porque ele só queria aquilo, ele não quer, até porque espiritismo dá muito trabalho, você tem que melhorar, ser bom, ajudar os outros, ter paciência, tolerância, isso é receita chata demais, né? Um passezinho, uma água fluidificada, uma reunião de desobsessão, te livrando de um espírito obsessor, isso é ótimo. O outro é que dá trabalho para ele e você resolve o seu problema. Quem aceita essa constatação tem que buscar o autoconhecimento. E isto não é um caminho fácil, olhar para dentro de mim. Ver que, na realidade, não são as pessoas que são o problema. Eu sou o problema diante das pessoas. Não é aquele que está ao meu lado que me incomoda. Eu sou uma pessoa que me incomoda com as coisas. E eu preciso mudar esse lugar, né? Não é o outro que não me obedece. Eu é que sou orgulhoso e quero que as pessoas me obedeçam 24 horas por dia. É muito difícil fazer esse caminho. Nós temos muita dificuldade de buscar esse autoconhecimento. Quando eu busco o autoconhecimento, eu vou começar a me reconhecer, ver as minhas potencialidades e as minhas deficiências, né? E quando eu me reconheço,
eu passo a fazer um trabalho de reconhecer o outro, de saber que o outro não é parte de mim, que ele é uma individualidade, que ele pode ser chato, pode ser grosseiro, agressivo, atrevido, desumano, mas ele só vai me perturbar se eu permitir que ele tenha o seu caminho e eu tenho o meu caminho. É um passo importante dessa caminhada, porque é através desse reconhecimento que existe além de mim algo, que eu vou me permitir, percebendo o universo, que tem que ter algo além de tudo que eu consigo perceber, que é o Criador. Porque eu e o outro não fazemos tudo que existe no universo. Então tem que existir algo além de nós, e esse algo é o Criador. Mas nesse momento eu ainda tenho crença. São conhecimentos, fazem parte do meu racional, do meu intelecto, que é o que a gente fala muito. A gente diz que acredita em Deus, mas a gente não age como a lei de Deus manda. Então nós estamos nesse campo só de crença. Mas quando eu passo a acreditar verdadeiramente nesse intelecto, nessa crença que existe Deus, eu vou ter que aprender a viver uma outra coisa, que é humildade. É reconhecendo a minha pequenez, saber que eu posso fazer algo por mim e pelo universo na caminhada. Porque a palavra humildade vem de humus, esterco, que embora seja algo que foi colocado de lado, ele serve de alimento para que as plantas cresçam e todos nós nos alimentemos. E o indivíduo que se reconhece nesse lugar, ele sai do campo do remorso para o campo do arrependimento. Ele para de dizer que é culpado e ele resolve os problemas da sua culpa. Porque nós continuamos aí falando, eu sou culpado, e continua pisando no pé do indivíduo, chutando a canela do outro e fazendo do mesmo jeito que fazia antes. Então, quando eu verdadeiramente me arrependo, eu vou despertando as minhas potencialidades, os meus recursos. Eu vou percebendo aquilo de grandioso que existe em mim. E quando eu aprendo a isso, eu aprendo que naquele ser que eu entendi até então como Criador, eu tenho um Pai que tem potencialidades infinitamente maiores do que as minhas. E esse lugar deixa de ser um lugar de crença para um lugar de fé. Eu já não tenho mais Ele como quem fez o universo. Ele é Pai de todos nós. E nesse lugar de Pai de todos nós, nós todos somos uma só família. Estamos interligados, como a doutora Marlene lembrava na sua palestra de abertura. E estando ligados, nós precisamos agir para que a harmonia exista. Dentro desse processo, então eu tenho que viver a lei. Eu tenho que sair desse lugar que até então eu vivo, de desrespeitar a lei. Quem verdadeiramente tem fé, age conforme o Pai manda. E ao viver a lei, eu vou ter consciência que eu sou herdeiro de Deus. Há uma frase de para-choque de caminhão no Brasil que se fala muito isso. Eu não sou o dono do mundo, mas eu sou o filho dele. Então nós, quando nos reconhecemos verdadeiramente como filhos de Deus, como cheios de potencialidade, quando nós passamos a praticar todo esse processo, aí nós nos encontramos nessa saúde. Então, todo o processo de doença psiquiátrica, ele tem origem nesse caminho
de desrespeito, quando o indivíduo abusou da sua inteligência e do seu sentimento e que agiu em desrespeito à vida, tanto à sua vida como à vida de outros, provocando esse processo. Porque a saúde, segundo Emmanuel, é a perfeita harmonia da alma. E o espírito Joseph Kleber, no livro O Homem Sadio, nos diz que saúde é a real conexão da criatura com o Criador. Que seja esse o nosso objetivo real na vida. Que nós possamos, independente de onde estejamos, nessa caminhada da doença, buscar essa saúde. Muito obrigado.